esta vontade dividida, quero estar. Por que eu não tô vendo ninguém, cara? Por que essas coisas acontecem? Bom dia. Bom dia, professor. Já é? Tudo. Bom E você? dia. Eu tô bem, graças a Deus. Ok. Na luta. Ok, então. Ok, então. Agora tem que esperar todo mundo pedir pra autorizar pra eu deixar entrar. Ai! Pois é. A vida é sede, né, professor? Ai, ai, quando a gente tá acostumando com a coisa. Tá certo. Mas que hora que é agora? É que vocês entraram mais cedo um pouquinho, né? Eu entrei mais cedo, 8 horas, não tá na hora. Vai ficando careca, ó. Nossa, essa câmera aqui me. Ó, ó. Caraca. Admitir. Estamos admitindo pessoas. Admitir. Admitir todos. Ah, eu posso fazer isso. Interessante. Bom dia, porque foi chegando. Vou deixar um bom dia expresso aí, ó. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Vou admitindo um por um aqui agora, ó. Bom dia, Júlia. Júlia. Bom dia. Bom dia, Rafa. Que era essa? Cadê o grito? Bom dia, gente. Bom dia, Bárbara. Cadê o grito? Nossa, Rapaz? quanta burocracia para entrar na aula de geografia agora. Mas é de todo mundo, não? Não. Sim. Ah. Quero sim. Semana que vem eu vou exigir a carteira de identidade, CPF, passe da escola, documento com foto. Passaporte. Vai virar uma luta. Vai que ajudar todo mundo de entrar. Pô, gente, foi muito bom, prazer, acabou a aula. Temos 13 Sim, vai ser isso. Primeira aula só para isso. Primeiro não é todos, velho. Não é não? Gente, mas é pra entrar numa aula, se cadastrar no Bolsa Família. Daqui a pouco vai falar assim, comprove sua renda, quantos filhos você tem, qual a sua cor de pele. Gente! Exatamente, eu começo a fazer um você se declara. censo. Como você se declara, vai ser legal. Ô, Júlia, tudo bem, minha filha? Não penteou o cabelo hoje, ó, não tomou banho, aquela coisa toda, acordou tarde. Não quer expor a figura. Ah, não, tá linda, cara. Ah, tá maravilhosa. Por que você não quer expor sua figura? Gente, o vestido da Chainha é muito bonito, é todo... Ai, Eu não sei se eu falei aqui porque eu tô ligando o computador, então eu abri o telefone. Tá. Onde você comprou? Eu acho que foi na Zara. Ah, já tá fora do meu orçamento, querida. Eu compro loja no fundo do centro que ninguém conhece. Ai, pelo amor de Deus, gente, não tem... Na Zara você consegue achar roupa barata.
Barato, qual é o seu parâmetro de barato? Barato, R$ 300 na promoção. Sim. Gente, Mas, ó, Linhares tem roupa muito cara, tá bom? mas ela Você falou vai- bem assim, ó. A Zara, eu queria Segue. saber da Zara, porque minhas blusas estão tudo R$ 20, 18. Eu compro nas lojas que ninguém conhece no centro. É tipo uma deep web, só que na vida real. E às vezes você acha roupa bonita. Ai, ai. Tipo, aquela roupa que eu fui no seu aniversário, eu comprei no centro. Numa loja lá, nem sei onde que é, né? Cara, Franca a Rafa rosa. é uma pessoa com uma cultura linharense da Deep Web. É perto da Ricardo Eletro, que fica aquelas lojas lá, eu compro lá. Mas, gente, vocês conseguem achar umas promoções na Zara tão boa, umas roupas boas, um preço justo, um preço bom. Preço justo, R$ 120 por um crop. Gente, hein? As lojas entram Eu tô no- falando sério, eu não tô brincando. Tem uns desconto bom Eu pra fui caramba, na roupa promoção com da preço Farm. justo, preço bom. Eu não vou gastar muito dinheiro numa roupa. Eu fui no site da promoção da Farm. Tava a promoção, R$ 300, uma blusa. Eu fiquei com raiva, tá? Eu sou linharense, gente. Mas, Rafa, vou- não, Farm já é uma coisa assim mais tipo, acessível, né? Não é Zara. Não é acessível, não, Farm. Farm é caro, tá? Eu fui ver Depende. Na crop promoção, que não. já era assim, Tudo depende, tá vendo? Na promoção, Farm não fica caro. Na Zara também é assim. Fica caro, sim, a promoção da Professor, Farm. você não vai se pronunciar? Na verdade, eu tô triste por passar o tempo da minha música autorizando a galera a entrar. Existe um paradoxo nesse negócio aí, sabe? Tem um cara que chama Emicida, vocês conhecem? Emicida, um rapper. Sim, né? Muito Sim. massa. Ele tem Já ouvi uma... falar. Já ouvi falar. Ele tem uma coleção de roupa, eu acabei de esquecer o nome, que eu sempre soube o nome da coleção de roupa dele. E existe uma crítica muito grande pelo fato das roupas dele serem caras e ele pregar a ideia de igualdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala que a roupa dele é cara porque ele paga Enfim, a bem. hipocrisia. Ele fala que a roupa dele é cara porque ele paga bem as pessoas que trabalham lá. Que todo mundo participa do sucesso da empresa dele. Então, aí tem um paradoxo nesse negócio aí. Então, você fala da roupa cara e reclamar do salário das pessoas fica incoerente porque a empresa, para pagar um salário bem, tem que vender uma roupa cara. No Não, entanto, mas se, tipo, no você entanto tem compra- marcas de roupa. Tem marca de roupa. Eu não sei, Zara é uma loja, É uma loja. mas é uma loja de Linhares. É porque eu tô tentando lembrar do nome de Não, uma. não tem Zara em Linhares. Ah, então é a Vitória. então é a Zara mesmo. A Zara é uma empresa que eu lembro que quando tinha um programa chamado CQC na televisão, vocês lembram? Não, Na- acho que na já ouvi Bandeirantes? falar. Foi nas primeiras reportagens que eu vi do CQC, eles falando justamente da Zara, que pagava bolivianos para costurar, e essas pessoas trabalhavam em condição de análoga à escravidão, e ganhavam centavos por roupa, e eles vendiam a roupa caríssimos. Por isso que é melhor comprar em brechó. Nunca Então, compreendi assim, isso na Zara. Cria Nunca compreendi. cria uma situação meio paradoxal, assim, entendeu? Por que é tão caro se as pessoas são exploradas? Eu não pagaria caro numa roupa, porque eu tenho outras prioridades. Porque você é homem e você não liga pra isso. Não, gente, eu também não sou homem, mas eu não vou gastar mais de R$ 50 numa brusinha. Não vou. Gente, Eu não vocês tenho têm que entender. Eu não paguei caro nessa roupa. Eu tô falando, eu não pago caro em roupa, não. Deixa eu ver, 26 Olha, eu vou ficar a aula toda Tia autorizando. gente Dani a entrar, cara. Chain, Quanto quanto vai que pagar? Chain pagou nessa roupa? Professor, Olha. pela regra lá do regulamento 10 minutos. do cadastro físico da pessoa, do RG, você tem 10 minutinhos, tá? Pra aceitar. Tá, pelo cadastro. Ah, tinha que colocar o Eu nome ia tocar completo. Milionários é Rico, cara. Não vou colocar Milionários é Rico porque estamos atrasados. É complicado. Viu? Coloca Meu pai bote tá aqui. Se ele azul. souber que você ia colocar Milionário José Rico, Coloca ele fica bote muito azul. feliz. Vou colocar um Ah, pouquinho Milionários Cometa é é Rico, mó então. fã. Não é seu pai, Julinho. Cadê? Milionários é Rico aqui, só pra ouvir. Como é que muda o nome do negócio? Sei não. É muito difícil, não. Ah, achei aqui, tem que colocar o nome Mas completo. já vem né? pronto. Mas eu sou a única Rafaela dessa turma. Ah, eu escrevi Rafaela. Então, tá ótimo, não precisa escrever. Vai lá, Rafael. Eu tenho um sorrisinho no final. Fiz questão de colocar. Rafaela Pereira.
Deixe esta vontade dividida. Quero estar na tua vida, caminhar o teu caminho. Abre um livro aqui, tá? Traga esta verdade quase louca, libertar num beijo a boca quando o sol amanhecer. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto. Pronto, tá bom. Deixa mais. Cadê? Gente, vocês estão vendo o livro, galera? Sim. Show! Pai Bom dia. cantando. Você tá sofrendo por amor? Oi? Ai, seu pai Tá sofrendo cantando por é tudo. amor? Eu? É. Ah, Não. não. Ah, mas essa música é linda demais. Nós é rico, é um hino brasileiro. Mas boate azul, boate azul. Na próxima aula Meu pai vai ser boate cantando, azul. muito bom, cara. Meu pai cantando com a aula, ele parou aqui do lado e fica cantando. Nós é rico, é um hino, velho. Isso é hino brasileiro. Isso não é música. Isso é Coloca cartola na próxima aula. cartola. Sim. É, O que é cartola? Eu não conheço, não. Tá anotado aqui. Cartola, ele é sambista. Era, né? é um sambista brasileiro. Show. Vamos lá. Precisam Gosto da cartola. encontrar. É tão bonita. Tá. Põe a presença no chat que eu não vou fazer chamada para não perder mais tempo. Galera, vamos lá. Página 46 do livro. E deu 8 e 10 no meu aqui. Deu 8 e 10 no de vocês aí? Sim. 8 e 10 agora. Show. Não admitiremos mais ninguém aqui no nosso evento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Enzo. Galera, ei, sobre aquele trabalhozinho nosso que é para semana que vem, dá pra gente dar uma discutida nele também aqui, tá? No nosso tema. Acho aqui que dá. Acho que dá. Eu nem dei bom dia pra ninguém. Bom dia pra todo mundo. Eu Bom achei. dia. Chain. Bom dia. Mas vai ser no final da aula. Essa é uma né? tarefa muito difícil, sabe? Porque eu não encontrei o que eu tava pedindo. Felipe já conhece. Mas eu ainda não olhei direito o link que você mandou, não. Ah, tá. Entendi. Então vamos lá. Nós paramos aqui, galera. Ó, 20 anos transgênicos se torna regra no campo. Tio, antes de... Meu pai costuma falar uma frase muito engraçada, que quando você falou do paradoxo, não tem? Da roupa cara, ganhar melhor, dos funcionários e tudo mais. Aham. Isso me lembrou uma frase que meu pai fala. Isso não é caro, não. A gente que tá ganhando pouco. Então, o conceito de cara é muito relativo, né? Eu falo às vezes que é muito dinheiro e eu não dou conta de Porque, tipo, pagar. eu prefiro comprar de uma costureira aqui de Linhares que cobra, sei lá, 20 reais pela peça e eu sei que é ela que tá fazendo do que comprar uma roupa super cara e ver que é proveniente de trabalho escravo. Você sabe que isso tem tudo a ver com o que a gente estuda, né? E é justamente essa perspectiva da industrialização que é interessante. Por que esses países conseguem ser tão mais dinâmicos e ser tão mais ricos? É justamente pelo valor agregado que eles embutem no negócio, na roupa. Uma costureira, minha mãe é costureira, ela não consegue. Minha mãe costurou para Zamani muito tempo. Ela recebia 25 reais para costurar para Zamani, que vendia um vestido a 30, 40 reais. Ela não era, tipo assim, ela não estava na condição de exploração, porque ela ainda assim ganhava um dinheiro bom com isso. Porque não é ela que desenhou a roupa, não é ela que comprou o tecido, não é ela que tem um risco de vender ou não a roupa. Não é essa a queixa. Mas, assim, ela não consegue, apesar de ela conseguir criar algumas roupas, embutir um valor agregado àquela peça que ela vende. Então, de certa forma, o processo de industrialização vai fazer com que os países mais ricos sejam mais ricos, porque eles conseguem transformar uma matéria-prima em um determinado produto e embutir valor naquilo ali. Tipo, o Brasil consegue fabricar um celular. A gente tem tecnologia para fazer um avião, mas a gente não consegue fazer um celular e embutir o valor igual a Apple consegue. Então, assim, isso tem muito a ver com o que a gente está estudando, com essa análise de espaço
que a gente estuda. Produzir a gente consegue, mas agregar valor nem tanto. Não, exatamente. Então, assim, esses países mais poderosos, eles continuam sendo poderosos por conta disso, né? Porque eles conseguem agregar valor, eles conseguem ter uma marca mais poderosa, eles conseguem fazer uma dominação cultural de maneira mais eficiente, né? Eu sempre cito o exemplo do chinelinho de couro do Nordeste. Pô, é muito mais eficiente, muito mais eficaz, é muito mais resistente que uma Raider, por exemplo. Só que não é legal, eles não conseguiram imbuir na cabeça das pessoas que é legal você usar um chinelo de couro. Então tem muito a ver com o que a gente estuda. Tá, então vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre os transgênicos, né? E a agropecuária moderna, Conexão Brasil. Parei aqui. Pontos positivos. Então, eu espero que vocês tenham lido já o texto. Então, vai falar sobre a questão dos transgênicos no Brasil após 20 anos. A gente vai perceber que mais que 90% da nossa agricultura comercial, ela é feita a partir de um... Oh, caramba, não é para deixar ela entrar? Ela é feita a partir de sementes transgênicas. Por quê? Porque você vai aumentar a produtividade. Uma relação de lucro óbvia, né? Relação de lucro direto óbvia. Você vai reduzir os inseticidas e os herbicidas. Por que que isso vai acontecer? Porque você tem sementes mais resistentes. Vocês têm sementes que não precisam jogar mais veneno para tal inseto. O inseto não é atraído, o inseto não vai prejudicar aquela lavoura, então não precisa jogar pesticida. O herbicida, o mato, aquela determinada planta, né, que poderia prejudicar aquela lavoura, não vai prejudicar mais porque a semente é resistente, eu não jogo mais herbicida. Então, tem uma redução de lançamento de inseticidas e herbicidas no meio natural, o que é um ganho ecológico, mas, sobretudo, um ganho econômico. Né? Se eu não vou jogar, eu não vou gastar, eu não vou comprar. Né? E com essa ampliação, eu coloquei aqui ganho econômico de toda a cadeia produtiva, é porque como você tem uma expansão da atividade agrícola e um aumento da lucratividade, você vai tendo reinvestimentos nessa atividade. Aí você tem máquinas, a gente tem ampliação de lavouras, a gente tem um ganho na produtividade, que vai transformar o mercado de um mercado local para o mercado internacional. Então, tem a circulação dessas mercadorias, que vai ser transportada por caminhões, que vai chegar aos portos, vai ser transportada por navios. Então, eu vou gerar toda uma cadeia econômica em torno dessa atividade agrícola, a partir do uso das sementes transgênicas, a partir dos ganhos que as sementes transgênicas vão proporcionar aí. Aqui tem um tópico em biossegurança e insegurança. O tópico da biossegurança vai falar justamente que, durante esses 20 anos de transgênicos sendo inseridos de maneira mais contundente no campo, não existe relatos de que essas sementes prejudiquem a saúde das pessoas, que tem um aumento, por exemplo, de pessoas com câncer em função das sementes transgênicas. Ainda não temos nenhum relato sobre isso. A galera que é contrária a isso vai falar justamente pelo fato de não conhecer, não saber, né, o que esses transgênicos podem fazer no futuro, apesar de já ter passado 20 anos. Então, quem é contra vai pela questão da insegurança do que esses alimentos podem causar para a gente ou não, e quem é favorável usa os dados colhidos com 20 anos de uso desses alimentos transgênicos. Para lembrar que, apesar de 20 anos dessas sementes, esses grãos transgênicos sendo produzidos, não tem 20 anos que a população se alimenta com ele, né? Porque inicialmente era para rações animais, era uma alimentação indireta para o ser humano. Então, o fato é que não se sabe se daqui 20, 30, 40 anos vai descobrir o câncer de útero, de pulmão, de estômago, não sei o que, foi provocado pelo transgênico. Daqui 20 anos, 30 anos, pode acontecer isso, mas até agora não se sabe. Beleza? Aí tem 3 perguntinhas aí. Vocês responderam essas perguntas? Não. Respondeu do meio. É que página é isso? 46. Perdidaça. Página 46. Com esse negócio de situação no Brasil, é para falar se, tipo, eles estão confiando vamos por um, Rafinha. Rafa, vamos um por um. Então, o que são alimentos transgênicos? São alimentos geneticamente modificados. Geneticamente modificados.
Pronto. Muito bem. Tá. Questão 2. Qual é a situação do Brasil com relação ao uso das sementes transgênicas? Usa ou não usa transgênico no Brasil? Usa bastante. Hã? Sementes transgênicas em 20 anos, pelo menos. No Brasil. No Brasil. Tá na frente aqui. No Brasil. Hoje ocupa em alguns casos 100% das lavouras plantadas em 20 anos no Brasil. Deixa eu mudar isso aqui, galera. Ficou legal, não. Em algumas lavouras ocupa 100% das áreas. Vocês ficou muito legal, não, mas tá bom. Vocês entendem aí. O fato é que, em alguns casos, essas lavouras, essas sementes transgênicas ocupam 100% das lavouras plantadas. Galera, a gente está acostumado em Linhares, que a gente tem uma composição rural de terras pequenas, né? Terras pequenas que eu falo de 100, 120 hectares, é considerado uma terra média pequena. A gente estava falando de lavouras transgênicas aqui de 10 mil hectares, 20 mil hectares. Lavouras que é quase o tamanho do estado do Espírito Santo inteira. Mas também no Espírito Santo é pequeno. Sim, Campo de futebol equivale a quantos hectares? Um hectare menos? Mais ou menos uma. Eu vi que a palavra capixaba significa pequena roça. Não é comedor de mandioca, não? Não, é pequena... Comedor de mandioca. É pequena roça, capixaba. Tem alguma Pô, coisa mas não quer comedor de mandioca? Se, tipo, a gente falar enfim. Não, comedor de macaxeira aipim seria a mesma coisa. Uma vez eu vi alguma coisa sobre isso. Tem muito a ver com a questão indígena, né? Dos povos indígenas. Gente, mas pequena roça, isso tem a ver. Até a questão dos capixabas terem famas de ser violentos. Vocês já ouviram isso fora do Espírito Santo? Não. Que? A gente tem fora fama de ser violento. Fora do Espírito Santo, o capixaba tem fama de ser muito bravo. Ser muito bravo. Por quê? Cara, a gente é o que canta. As tribos mais violentas que tinha no Brasil estavam no Espírito Santo. Ok. O quê? As Como tribos professor, você vai me mais falar de violentas que estavam indígena? no Brasil estavam no Espírito Santo. E o Espírito Santo ele foi maculado, principalmente no resto do Sudeste, por um período que a gente teve aqui de uns 10, 15 anos, que matou os juízes, matou o desembargador, matou um monte de gente. Aí a fama se concretizou. Os botocudos, eles eram, tipo, canibais, né? Eram violentíssimos. Sim, Não sei se e eram, são tipo, canibais. daqui de Linhares. Exato. Vamos lá, questão 3. A resposta traz argumentos favoráveis e contrários ao uso dos transgênicos. Qual o seu posicionamento em relação ao consumo de transgênicos? Essa eu quero ouvir de vocês. Pera, as reportagens trazem argumentos favoráveis ao consumo de transgênicos. Qual o seu posicionamento em relação ao consumo de alimentos transgênicos? Então, né, eu sou a favor. Porque facilita, tipo,
aumenta a produção, facilita muita coisa, as pessoas vão viver por mais tempo, eu acho. É isso. Aquele é uma Você foi induzida pelo pizza, né? seu Uma espada de dois gumes. E na minha resposta, eu coloquei que, assim, penso que deveriam haver mais pesquisas sobre esses alimentos. Ainda poucos dados sobre os efeitos deles na saúde humana. Foi só isso. E sua opinião? Professor, eu Fala. acho que enquanto não deu merda ainda, a gente tem que aproveitar. Quando começar a mostrar resultados ruins, aí para, Só né? volta Fazer o ali. quê? Entendeu? Ah, desculpa. Eu sobe lá rapidinho. Eu acho que é uma espada de dois gumes, né? A gente vai ter que lutar. Gumes? Fere de um lado, fere de outro. Não É uma tem espada de dois Dois legumes. gumes. Dois legumes. dois gumes. Legumes. É faca de dois gumes, gente. Não, mas gumes. Então é gumes, certo? Gumes. Uma espada de dois gumes. Legumes. Uma espada. Pode comer cenoura. Galera, agroindústria, muito bem. Mas Júlia, vocês entenderam o conceito, acolhido sua certo? opinião, acolhido sua opinião. Sim. Tá super acolhido sua opinião. Eu não tenho opinião formada. Vamos lá. Agroindústria. Nem eu. Nem eu foi quem falou, galera, que eu só tava vendo as Professor, mas você não acha que enquanto não deu merda, a gente tem que aproveitar? Perdão. Nós vamos chegar na parte da fome, aí eu falo. Pode ser? Pode. Espera um momento. Tô esperando. Mas vou falando, pra gente terminar pelo menos 8. Senão a gente não termina hoje. Temos 10 minutos antes. Galera, agroindústria. Qual o conceito de agroindústria? Indústria da agricultura. Indústria da... Isso aí. Indústria agro. Vamos lá. Agroindústria É vai agro. transformar, vai transformar matérias... É tudo. Cala a boca. Vai transformar matérias-primas oriundas da atividade agropecuária. A gente tem aí fabricação de óleo, né, de óleo de soja. A gente tem o álcool, o açúcar. A gente tem o cacau, que é tudo proveniente da agroindústria. Essas indústrias, normalmente, elas estão instaladas no espaço rural, né? As usinas de álcool, de cana-de-açúcar, elas se instalam... Oi, pode falar. Pode ir, eu terminei de copiar. Ah, tá. Estamos aqui. Normalmente, elas são instaladas no espaço rural, o que vai promover para essas áreas um maior dinamismo econômico e renda no campo. É importante vocês lembrarem, não sei se vocês conhecem alguma agroindústria, mas vocês moram vizinha a uma gigante, uma agroindústria gigante, que é a Lasa Destilaria, a usina de álcool, que joga cinza. Que jogava cinza no Linhares inteiro e tem aquele cheirinho maravilhoso. Exato. Joga cinza em Linhares inteira, realmente. No caso Nossa, no caso da Lasa, a gente tem um conglomerado industrial que ele não queima mais, ele usa a cana da própria empresa, tal. Ela diminui um pouco essa dinâmica que eu vou explicar depois sobre o corporativismo, mas ela contribui com emprego, com renda, ela consegue agregar valor ao produto dela. Ela planta a cana-de-açúcar, ela processa essa cana-de-açúcar e vende álcool, eles vendem açúcar acho que não, é álcool e o carbogás, e produz energia térmica, né? Energia pela queima do bagaço de cana-de-açúcar. Então, consegue ter uma dinamização econômica bem legal. Tem muitos empregados, muitas pessoas que trabalham lá e amplia sua renda. E muitas outras agroindústrias, elas são instaladas em lugares em forma de cooperativa, que aí vai promover um dinamismo maior ainda, porque vai pegar, por exemplo, o cacau de pequenos produtores, leite de pequenos produtores, onde que a gente tem... O que a Cacau Show faz? A Cacau Show faz isso, a Garoto faz isso aqui no sul da Bahia. Eles recolhem o cacau de toda a indústria. Tem Vila Velha também. Mas não, no sul da Bahia eles recolhem esse cacau processado. Eles têm usinas de processamento de cacau no sul da Bahia que recolhe esses produtos de pequenos produtores. E isso aí contribui muito, porque o cara é pequeno produtor e tem renda. Ele não precisa vender a sua terra para o grande latifundiário, né? O cara tem uma roça pequena e produz cana-de-açúcar, 10, 15, 20 hectares, ele consegue vender para uma usina gigante, né? Ele não precisa vender a sua terra porque ele vai ter renda.
Então, essa agroindústria ela tem esse componente de dinamizar essa economia do campo de maneira muito favorável. No livro aqui pede para vocês fazerem um trabalhozinho, mas não vou pedir, não. Para vocês entenderem, por exemplo, a cadeia produtiva do álcool, que está sendo ilustrada para vocês aqui. Certo? Você tem o plantio da cana-de-açúcar. Depois a gente tem a colheita feita por máquina, o que é uma característica do campo brasileiro hoje. Depois você tem a usina de cana de álcool, né, ou cana-de-açúcar. A usina de cana-de-açúcar produzir álcool. Eu ia falar álcool e açúcar. Depois tem o transporte. Sim, tio, E tem o álcool na bomba. dá para produzir álcool com milho também, né? Com milho, com beterraba. Na Europa produz com beterraba. Beterraba. A sede da garota é em Vila Velha. A vantagem do Brasil... Da casa da minha tia dá para ver a garota, o batonzão. Legal. A vantagem do Brasil em relação a esse cultivo de bioenergia, né, do álcool, no caso, que é energia renovável, é justamente o fato de o álcool, através de cana-de-açúcar, ele tem um rendimento muito maior, tanto na relação de área produzida para volume produzido, quanto na qualidade do próprio álcool. Então, por isso que o Brasil, por muito tempo, ele era líder mundial na produção de energia renovável em função do álcool produzido pela cana-de-açúcar. Visto que nos outros países o rendimento não é tão grande. Aqui tem da usina de cana-de-açúcar, transforma em álcool combustível no caminhão e posto de gasolina. Na verdade, esse álcool ele não sai da usina para o posto de gasolina, tá, galera? Eles saltaram uma etapa aqui. Esse álcool vai para a refinaria e depois vai para o posto de gasolina. Então, mas isso aqui consegue ilustrar para vocês o tamanho da cadeia produtiva que você tem em torno do álcool combustível. E cada processo desse aqui, ele demanda gente, ele demanda emprego, ele demanda investimento, o que vai fazer um desenvolvimento bacana, voltado para a área rural aí. Bacana? Depois a gente tem fome e produção de alimentos. Quer falar alguma coisa, alguém? Fome e produção de alimentos. Que foi onde que eu propus o trabalho para vocês, para a gente chegar mais ou menos aqui para discutir. A gente tem no mundo uma produção de alimentos suficiente para alimentar a população. Beleza? Qual é o problema nosso? Qual é o problema nosso em relação à comida? Aí, vou dar a minha opinião sobre os alimentos transgênicos e a questão da fome. É muito claro no mundo que o problema da fome não é relacionado à quantidade de alimentos produzidos. Isso era um alerta que foi feito lá no século XVIII por um cara chamado Thomas Robert Malthus, com uma teoria chamada teoria malthusiana. Ele criou um alerta para o mundo, no início da Revolução Industrial, de que iria faltar alimentos para a população mundial que estava crescendo de uma progressão geométrica naquela época. O que é isso? 2, 4, 8, 16, 32, 64... enquanto a produção de alimentos crescia numa progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, ia faltar alimentos para abastecer a população global. Por que não se concretizou? É o que a gente tem de resultado hoje. Porque a partir do momento que o mundo foi se desenvolvendo, principalmente com a Revolução Industrial, a produção de alimentos também foi se desenvolvendo, foi se ampliando, né? A Revolução Verde, na década de 50, é um marco definitivo para isso, para concretizar isso. Hoje o mundo produz, de acordo com esse gráfico de vocês aí, 123% do alimento que a gente precisa. Ou seja, a gente Página tática, eu tô meio perdida. 48, Júlia. É porque meu livro está virado de novo. O mundo produz 23% a mais de comida do que ele precisava, certo? Aí eu pedi para vocês fazerem o trabalho, que eu não posso falar muita coisa, senão eu falo do trabalho. Né? Mas eu não vou voltar aqui, eu vou comentar. Eu pedi vocês para fazerem o trabalho. Não fala, não tem problema não. Sobre o desperdício de comida no mundo, beleza? Vocês vão perceber que se a gente produz 123% de comida e só precisamos de 100% de comida, e tem gente passando fome, tem muita comida sendo jogada fora, certo? Mas tem uma lei que aprova dar comida para as pessoas. Na França, tipo, é proibido os supermercados jogarem fora. Eles têm que enviar uma parte, tipo, por exemplo, eles teriam que jogar fora uma caixa de banana. Essa caixa de banana
eles têm uma lei que, tipo, é obrigatória de ir com uma organização que distribui alimento. Só na França, né? No Brasil era proibido, em alguns Vale casos, ponto essa doar atividade, comida professor? para a semana que vem. No Brasil Ei, tinha uma... tipo, Vale ponto. Vale. claro que vale. No Brasil tinha Não valia. no Brasil tinha um problema de você doar esses alimentos se eles, porventura, trouxessem algum risco à saúde da pessoa que estava recebendo o alimento, quem doou seria punido. Isso foi flexibilizado agora. O presidente assinou uma medida provisória que flexibilizou esse tipo de situação em função da pandemia e muita gente em situação, aumentando a situação de miséria. Principalmente as pessoas que moram na rua, que viviam dos alimentos, das coisas doadas, não tinha ninguém na rua, então essa pessoa ia aumentar a condição de miséria mais ainda, se é que é possível. Mas raciocínio é o seguinte, você tem alimentos produzidos, pessoas passando fome. A quantidade de alimentos é maior do que precisa naturalmente. E tem pessoas passando fome, então tem muita comida sendo jogada fora. Eu vou conseguir pegar essa comida e distribuir para o mundo inteiro? Alguém já fez o trabalho? Alguém já fez o trabalho? Eu comecei a fazer, mas Não, a gente começou a fazer só. Os dados Então, pensa na perspectiva... que Tem eu mesmo tô de fazer um colocando gráfico? tipo, são os alimentos que estão sendo mais desperdiçados, uma introduçãozinha, e é para colocar tipo, os países que estão desperdiçando mais alimentos. Qualquer lugar que movimenta comida. Pode ser um restaurante, pode ser uma rede de supermercado, aonde você encontrar os dados. Pode ser o Ceasa. O mundo fica muito amplo, fica mais difícil de debater. Dio. Muito generalizado. É, muito generalizado. Eu nem vou comentar muito, não para discutir isso na revisão do conteúdo. Então vamos lá. Cadê meu texto aqui no Word? Pode ser um país? Eu preferia que não. Eu preferia que fosse um local. Tipo, fazer um local, supermercado. Né? Você consegue, eu já procurei na internet. Eu não pedi vocês para fazer Eu procurei e não deu muito certo. Vocês têm. Como você procurou? A gente tem rede de supermercados, vocês têm rede de alimentos, prontos, tem rede de lanchonetes, você tem dados sobre um monte de empresas assim que fazem circulação de mercadorias, tipo o Walmart, o Carrefour, o McDonald's, a quantidade de comida que o McDonald's joga fora. Vocês têm essas situações? Não. Não o quê? Como é que você pesquisou? O tio não pesquisou. Mas aí já vai estar na cara, né, velho? Não, eu falei que eu pesquisei, eu já achei, gente. É só você achar pra procurar, ó, comida desperdiçada no McDonald's. Ah, não. Tem que se eu- virar, eu- tem que se não virar, apareceu, não. é isso que ele quer dizer. Eu vejo Professor, uma faça um tutorial. Ah, não, Mexe não. com Vocês são folgados Faça um demais. tutorial de como Não. fazer a atividade. Não, faz essa cabeça funcionar. Pelo amor de Deus, vocês não conseguem fazer uma pesquisa no Google, vocês vão pra onde? Professor, mande o gabarito de todos os negócios do livro. Das perguntas? Tô brincando. Então vamos lá. Aí tem duas perguntinhas aí sobre a fome, né? A fome é um problema que atinge igualmente países desenvolvidos e em desenvolvimento? Sim. Como, gente? Não. Olha o gráfico aí. Não. Gráfico, mas não? Analisa esse gráfico aí, por gentileza. Esse gráfico aqui é a população com fome em milhões de pessoas de 90 até 2016. Então, a gente percebe que no mundo, a quantidade de pessoas que está em situação de fome, ele está diminuindo. Ponto. Beleza, ponto positivo. Nos países desenvolvidos, essa média quase que se mantém próximo a zero. Nos países subdesenvolvidos é onde você tem a maior concentração de pessoas em situação de fome, em situação de miséria, certo? Professor, Oi. professor, Pode falar. tipo assim, aqui tá aqui entre 2002, tipo, para 2005, 2007, aumentou a população com fome. Teve alguma coisa que aconteceu que contribuiu para isso? Será que teve alguma seca? Não sei. Provavelmente eu não consigo te falar pontualmente o que foi. Provavelmente tem alguma situação de miséria. Eu ia falar que as guerras no Oriente Médio pode ter afetado isso também,
porque é quando você coincide com o período da guerra ao terror, lá no Oriente Médio, no Afeganistão. Entendi. Pode ser que tenha isso. Não posso bater o martelo falando que é isso, mas coincide com esse período. Nos países em desenvolvimento concentra a maioria... Tinha uma ovelha, mas ela morreu de fome. Nossa, morrer de fome deve ser uma dor. Muito bem. 2. Se há alimentos em quantidade suficiente para todos, por que a fome ainda persiste? É a resposta do nosso trabalho, quase, né? Fala aí, Rafaela. Tô chocada demais com a frase que Chain disse. Não, mas pode responder. A 2? É. Persiste devido ao desperdício de alimentos e à má distribuição deles. Só por isso? Vocês não leram o texto, não, né? Vocês não leram, não, Professor, né? eu acho que pode ser ou porque é desperdiçado muito alimento, ou porque a distribuição desses alimentos não é correta. Galera, pensa comigo o seguinte. Vou ser radical. Por que tem comida na sua casa? Que minha mãe compra? Exatamente. Não, exatamente. Porque sua mãe compra. Você sabe de onde vem a comida sua? De onde que é Da produzida? roça. Mas onde? Depende. Especificamente não, mas alguns produtos... Eu acho que depende da comida. Alguns produtos vêm com QR Code mostrando a origem, mas mesmo assim não sabemos. Você está preocupado com isso? Não. Se as pessoas que estão com fome, e a maior parte dessas pessoas estão concentradas na África, tivesse dinheiro, elas iriam estar com fome? Acho que não. Não, elas poderiam comer, tipo, salsicha todo dia. Podia comprar o que quisesse se tivesse dinheiro. Concorda? Então, a condição de fome, relacionar a condição de fome no mundo à distribuição de alimentos é muito mais raso do que você relacionar a condição de pobreza. Aí você analisa por que a região é pobre. E a outra coisa é a seguinte, existe uma parte do continente africano em que existe uma produção de alimentos relativamente grande, só que a destinação desses produtos é voltada para a exportação. E o tipo de produtos produzidos ali é destinado à exportação, tipo milho, tipo soja, tipo alimentos que vão servir de ração para animal, por exemplo, que vão servir para compor a alimentação de outras partes do continente. Mas o fato é, você tem uma concentração de produção de alimentos nos países mais desenvolvidos com grandes extensões de terras. Por exemplo, Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, Austrália. Você tem uma concentração de produção agrícola muito grande nesses países. Ponto. Nos países que têm a maior condição de miséria, você tem uma estrutura fundiária degradada, aí você pode contextualizar com a questão do imperialismo, porque as pequenas propriedades que abastecem o mercado interno, mais de 90% da comida que você come, que eu como, que todo mundo come no Brasil, vem da da agricultura familiar, pequenas e médias áreas rurais. Mais de 90% dos alimentos que a gente come. Então, nos países mais empobrecidos, essas pequenas propriedades quase que não existem. Lembra do filme O Menino que Descobriu o Vento? Olha a estrutura fundiária daquele lugar, a condição de produção de alimentos daquele lugar, entendeu? Então, não é a questão de você distribuir simplesmente o alimento, é uma questão de você garantir uma estrutura produtiva próximo às pessoas que precisam do alimento, certo? Porque as pessoas não vão ter dinheiro se elas não tiverem uma estrutura produtiva para comprar esses alimentos, e ninguém vai distribuir esses alimentos. Igual a Rafa falou da França, que não pode jogar uma caixa de banana fora. Mas o máximo que ela pode atingir é a cidade dela.
essa política pode atingir a cidade dela, o máximo que essa política pode atingir a cidade dela. Ninguém vai pegar esse alimento desperdiçado lá na Europa e trazer para a África, se não for ganhar dinheiro para fazer isso. A não ser que alguém vai ganhar dinheiro para fazer isso. Aí vai fazer. Só que os africanos não têm dinheiro. Eu acho que não é o negócio de não ganhar dinheiro. Eu acho que o negócio é perder o dinheiro para dar alguma coisa a outra pessoa. Isso, é sim. Deixar você de gastar ganhar. dinheiro. É o deixar de ganhar. Foi isso que falou, né? Eu não estou vendo isso aqui. Sim, Enzo. sou inteligente. Você tem um custo para transportar esse alimento, você tem um custo para fazer isso. Quem vai fazer isso? Quem vai gastar esse dinheiro? Entendeu? Então, é uma condição mais complexa um pouco do que a gente só distribuir o alimento. Vocês vão perceber isso quando vocês pesquisarem direitinho, for fazer o trabalho bonitinho, certinho, certo? Um país igual o Brasil, você pode citar a condição de miséria. Tem gente com fome em Linhares, gente com fome em Linhares, você pode citar a condição de distribuição de alimentos, sim, mas a fome no mundo é mais complexo do que só distribuir alimentos. Galera, beijos. Ficou a atividade da página 50 até a página 90, mentira. Até a página 53 para fazer, tá? Acabou, 8h44. Tchau. Página Professor, Página você fala como é que ficou a pesquisa do Nossa, censo? mano, até a próxima aula. Ô, professor, rapidinho, só vou colocar Até. presente. Vamos ver se a galera passou no sócio econômico direitinho aqui. Direitinho. Ô, tio, eu preciso botar presença aí? Coloca, porque eu não vou fazer chamada, não, Rafael. No socioeconômico. Galera, beijos. Até quinta-feira.